os destaques do mercado agrícola, da economia, das finanças com o nosso Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Otávio Sesc Júnior, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Hoje é água o dia inteiro, hein? Eu até cheguei cedo aqui. Eu costumo chegar um pouquinho em cima, né? É uma característica minha, chegar sempre em cima da hora. Aprendi com os Beatles, nos shows. Você chega em cima da hora, causa mais furor. Mas hoje eu cheguei aqui, eram 10 horas, aí todo mundo, o que você está fazendo aqui? Por isso que está chovendo. Eu falei, não, é por causa da chuva, porque eu sei que se eu saísse no meu horário, eu não conseguiria chegar. Está um trânsito lascado, Silmar. E eu estou lembrado de você na segunda-feira que eu falei, ô Silmar, a semana está oxa, calma. Você falou, não, tem muita coisa aí que pode esquentar. E o negócio de ontem para hoje esquentou feio. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso, esquentou mesmo. E como? De tudo quanto é lado. Mas vamos primeiro com as cotações do mercado financeiro. Vai lá. Tavinho, mercado financeiro com dólar operando em alta nesse final de manhã de quarta-feira, 0,9%, R$ 5,09 é a cotação da moeda americana. O mercado de ações caindo um pouco. Índice Bovespa na B3, queda de 0,2%. Petróleo caindo no mercado internacional, 1 ponto percentual nesse momento, estava caindo mais no início do dia. Agora está em torno de $73 o barril do tipo Brent, aquele que é referência para o mercado internacional. Um dos pontos que está influenciando bastante nesse comportamento, não só do petróleo, mas também das commodities agrícolas, a gente vai ver, é a preocupação com a economia da China. Saíram alguns indicadores novos sobre o desempenho da economia chinesa e ficaram abaixo da expectativa dos analistas. Já tem gente falando aqui, a China se encaminhando aqui para uma espécie de pré-recessão, a situação não anda muito boa por lá. A recuperação da economia chinesa pós-pandemia está sendo muito lenta, está sendo frustrante em relação ao que se imaginava que fosse acontecer lá no início do ano, a partir do início do ano. E o petróleo, como a China é o maior importador mundial de petróleo, o petróleo sente diretamente essa tendência e cai, e é o que está acontecendo nesta quarta-feira. O petróleo cai, ele acaba contaminando também algumas commodities agrícolas. Aí existe uma inter-relação entre esses dois tipos de mercado e é o que está acontecendo nesta quarta-feira. Soja, bom, também por conta do que está por trás do comportamento do petróleo, que é o que eu citei aqui, o negócio com a economia chinesa, né, que está meio cambaleante. E a China, como também é o maior importador mundial de soja, está repercutindo diretamente no comportamento da soja na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Queda de 1,1% agora há pouco, soja na Bolsa de Chicago, já caiu ontem, milho também, milho caindo bem mais, 2,1%. Mas o milho aqui no mercado interno também, perdendo quase 4% nessa manhã de quarta-feira, por conta aqui de grande avanço nas tendências da produção brasileira para esse ano, ou seja, as chuvas estão correspondendo à expectativa, e isso significa a tendência se confirmando aqui de uma grande safra, possivelmente recorde, de milho a ser colhida já agora a partir de junho. E isso está pressionando os preços internamente e no mercado internacional também. É bom lembrar que o Brasil está se transformando num dos maiores exportadores mundiais de milho, a ponto de superar os Estados Unidos, que sempre foram líderes nessa área. Então isso impacta internacionalmente também. Trigo é outro que está caindo bastante, 2,2%, pelas mesmas razões. Algodão na Bolsa de Nova York também cai um pouco, 0,2%. Na contramão está o café arábica está subindo, 0,6%. O açúcar está estável nesse momento. Suco laranja, que caiu muito ontem, está mostrando uma pequena recuperação, 0,4%. Cacau também, mais 0,6%. Já o boi gordo no mercado futuro da B3, contrato de maio, volta a cair 0,9%. Tá vendo? Esse é o retrato do mercado neste momento. Bom, vamos lá então. Bola pingou na área e vamos aos quiprocós aí. Primeiro, as medidas provisórias do governo, né, que perdem validade nesta quinta-feira se não forem votadas no Congresso e não vai dar tempo de votar todas. Já tem até colunista escrevendo aí que isso pode mexer com a governabilidade. Então a situação fica complicada aí para o presidente Lula colocar em prática algumas dos seus pontos de interesse na política. É mais um ponto negativo aí que a economia sofre, hein, Silmar? A grande definição, deve ser definida alguma coisa hoje, a votação no Congresso do novo arcabouço do governo, aqui, para usar o termo da moda agora, que são os ministérios, são 37, se não me engano,
claro, com algumas perdas de poder, é o caso da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, também da ministra dos Povos Indígenas, também perde poder, no caso da Marina Silva, bastante, inclusive, transferência de algumas atribuições a elas que foram colocadas no ministério dela, voltam para outros ministérios, existe aí uma nova repartição de poderes, isso enfraquece bastante o Ministério do Meio Ambiente, chama atenção lá fora, já que era um ministério considerado forte aqui, das questões ambientais, com um recado bastante forte para o mundo externo, né, para tentar diminuir as pressões ambientais contra, por exemplo, a agricultura brasileira. E ela perde poder nesse sentido. Não o governo, porque simplesmente é uma transferência de lugares, não há uma perda de órgãos de governo, digamos assim, simplesmente uma transferência em termos de ministérios. E isso precisa ser aprovado ainda, de qualquer forma, no Congresso, senão perde a validade e se volta àqueles ministérios do governo Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver com a cara do governo Lula. Portanto, grande expectativa com relação a essa votação no dia de hoje, Tavinho. Esse talvez mais forte. Tem alguns outros projetos também que possivelmente não vão ter tempo de ser votados, hoje é o último prazo, mas esse seria o principal, a maior preocupação do governo nesse momento. E vitória da Frente Parlamentar Agropecuária com a votação do marco temporal lá com as questões indígenas, né? Não era o que muita gente esperava que fosse acontecer, né? Tivemos até uma série de protestos aí em áreas onde existem aldeias indígenas nos últimos dias. Mas o líder da Frente Parlamentar Agropecuária, o Pedro Lupion, inclusive, falou há pouco, nós colocamos no ar aí, agradecendo o grande número de votos que resultaram na aprovação, votos, inclusive, não só da Frente Parlamentar, o que significa que tem muita gente querendo segurança jurídica no campo, coisa que não temos aí por vários motivos, um deles é esse marco temporal. Votos, inclusive, de partidos da base do governo, Tavinho, de forma bastante expressiva. São 3 ou 4 partidos que votaram a favor desse novo arcabouço aí, para usar o termo da moda mais uma vez. O fato é o seguinte, estava na hora de ter algum tipo de desfecho dessa questão, que se arrasta desde a promulgação da Constituição de 1988, lá em 5 de outubro de 88, que criou o chamado marco temporal, ou seja, está na hora de definir passar uma régua, digamos, nessa questão indígena e dividir o passado do futuro, né? Então, tinha que ter um ponto de partida. É isso que se arrasta até hoje aqui, em termos de detalhamento dessa questão. Agora saiu, tem muita gente reclamando que se partiu talvez por um lado até muito oposto àquilo que se imaginava, que é simplesmente referendar aquelas áreas que eram ocupadas por comunidades indígenas na data da promulgação da Constituição, embora com muita polêmica em relação a isso, de comunidades indígenas que foram expulsos de suas áreas antes disso, ou seja, havia toda uma polêmica. Mas parece que também se partiu para um extremo oposto também. Então, agora a reclamação é muito grande do próprio setor, dos setores representativos dessas comunidades indígenas, né? Com alguns extremos aí que são considerados muito perigosos em termos de futuro, possivelmente talvez não passe no Senado. Isso tem que passar pelo Senado, né? Possivelmente vai ter alterações por lá. Mas o fato é o seguinte, do ponto de vista da Frente Parlamentar da Agropecuária, foi uma vitória importante, porque se deixasse como estava, seria praticamente um atestado de morte para o próprio avanço do agronegócio brasileiro, né? De repente, o Brasil inteiro virava área indígena, né? E aí você não planta mais nada em lugar nenhum. Aliás, não podem manter as cidades que foram no passado pertencentes a comunidades indígenas. A própria cidade de São Paulo, por exemplo, né, pertencia a tribos indígenas. Então, tem que ter um certo ponto de partida. O ponto de partida foi dado pela Constituição, precisa regulamentar e evitar excessos, eu acho, dos dois lados. Tem alguns lados também que eu acho que foram extremos, talvez, que não passem pelo Senado também. Pois é, mas é isso. O marco temporal aí que dá a Constituição de 88 como limite para a reivindicação de áreas indígenas, porque senão você não consegue colocar um ponto final nessa história. E como dizia a Baby Consuelo, naquela música, junto com Pepeu Gomes, Todo Dia Era Dia de Índio, a terra Brasília era inteira índio, né? Você acabou de citar a cidade de São Paulo. Como é que nós vamos fazer, então? E outra coisa, né, que é questionável, precisa tanta terra para os índios assim, né? Já tem terra pra caramba, precisa tanta terra? Eu estou dando aqui a minha opinião, porque nós temos uma reserva aqui no litoral, essa aqui está próxima ali de um lugar que eu conheço, que é na Boracéia, né? Então, através de
de um decreto do deputado Aldo Rebelo, nosso amigo Aldo Rebelo, foi dado um aumento, que ainda não foi feito, né, de 10 vezes mais o que já tem na terra indígena. Então, toda aquela área do fundo da Serra do Mar, que é área de preservação ambiental, é reserva florestal, você não pode mexer, mas aí para o índio pode, né? Todo o fundo ali, área de preservação, reserva, ninguém pode mexer. E aí aumenta em 10 vezes essa terra indígena, que eu estou dando um exemplo. Então, é descabido o que acontece hoje, porque todo mundo acha que tem direito. Se você pega lá perto de Chapecó, no Rio Grande, no Santa Catarina, lá, onde tem meu irmão lá, ali tem várias tribos indígenas na região, e todas as cidades lá têm nomes indígenas, porque eram terras indígenas. Chapecó, Xanxerê, Xaxim e tudo mais. Quer dizer, então, tem que dar um ponto final nisso. Aliás, esse marco temporal, acho que era uma coisa que devia ser adotada para muita coisa no Brasil, porque tem muita história antiga no Brasil que não termina, né? E aí tem gente que quer mudar a história, quer mudar o fato. Eu acho que as leis nossas, elas vão por uma interpretação aqui, depois vão por outra ali, depois volta. É um stick-puxa no Brasil para tudo. Eu acho que a gente tinha que virar gente grande, né? Acabar com esse negócio. Eu acho que você pensa a mesma coisa que eu, porque senão não vamos sair desse lenga-lenga nunca. Não, sem dúvida nenhuma, tem que ter um ponto final nessa questão aqui, isso não pode se arrastar eternamente, né? Então, claro que sempre vai haver polêmica, sempre vai haver alguém que vai sair perdendo nessa história, nada é difícil até chegar a alguma consenso de perfeição. Até a Bíblia foi revista várias vezes, até a Bíblia foi revista. Como é que as coisas no Brasil não têm limite? Então, agora o Senado vai possivelmente vai haver cortes lá, e talvez em alguns excessos lá, mas a tendência é essa, né? Ou seja, tem que ter um ponto final isso aí, e como o próprio nome diz, um marco temporal, tem que ter um marco histórico lá, uma determinada data em que a coisa termina, ou seja, termina uma fase e começa uma nova. Senão, nós vamos ficar eternamente discutindo essa questão, e isso para o Brasil. A pessoa não pode fazer nada em termos de desenvolvimento, em termos de abertura de uma estrada, por exemplo. Tem que ter um certo ponto final nessa questão para que as coisas comecem a tomar um certo rumo em termos do desenvolvimento que o Brasil precisa acompanhar, precisa crescer, precisa continuar evoluindo. Ou seja, está na hora disso. Temos o caso aí da Ferrogrão, extremamente necessária, que vai a julgamento hoje pelo Supremo. Esperamos que os juízes tenham o bom senso de entender que o tempo que ficou parada foi desnecessário, né? Foi um tempo que podia ter uma decisão mais rápida, o prejuízo é enorme, a necessidade dela é fundamental para o escoamento da safra de grãos, então não pode ficar nesse perrengue aí para baixo para cima. Hoje é o dia da Ferrogrão. Aliás, tem a ver também com essa questão indígena, né? Porque é um pedaço ali da ferrovia que tem uma comunidade indígena que parou esse processo. É um projeto que começou há 10 anos, sabe? E está há 2 anos parado no Supremo. Não faz sentido uma coisa assim, né? Tem que ter algum tipo de andamento. Não pode ficar parado tanto tempo. E é o que a gente espera na decisão do Supremo, que deve acontecer, não sei se é hoje, né? Hoje que deve ter essa decisão, pelo menos o início de um desfecho no Supremo Tribunal Federal. Isso está parado lá há 2 anos por uma penada do ministro Alexandre de Moraes, né? A pedido do PSOL, partido lá que alegou o fato de que um deputado do PSOL. Foi um deputado do PSOL. Um deputado. Não foi nem o PSOL inteiro, foi um deputado que pediu. E um ministro barrou. Aí é complicado. Né? Não faz sentido. Por falar em complicado, a coisa esquentou aí para o lado do governo Lula com relação ao caso Venezuela. Hein? Até os Estados Unidos entrando aí no meio. A tal da reunião dos países sul-americanos não aconteceu, né, como dos presidentes sul-americanos, porque é inaceitável, entre todos os presidentes eleitos democraticamente da América do Sul, você ter um ditador no meio, o venezuelano, que é ditador. Ele é um ditador e foi elogiado, carregado no colo, deve bilhões de dólares para o Brasil, né? E é carregado no colo, chamado de ditador moderno. Hã? Existe isso? Ditador moderno? Ó, sobrou pancada de tudo quanto é lado, hein? Até de quem é do lado do governo ou
dos partidos que apoiam, que são base do governo. Sobrou até de jornalista que, entendeu? De todo quanto é lado. Que coisa, qual será que era a intenção disso? Podia deixar o rapaz passar por aí, vem, acabou. Não precisa carregar no colo, dourar a pílula. Pegou mal, hein? Muito mal. Levantou até a lebre dos americanos. Será que a Interpol vem aqui e a CIA prendeu o Maduro em terras brasílias? É a manchete do dia, né? Todos os grandes jornais repercutindo, repercussão global, inclusive. Não precisava ter feito tudo isso, né? Nada contra manter relações com a Venezuela, assim como já se citou aqui, o Brasil também tem relações com a China, que também é uma ditadura, com a Arábia Saudita, que também é uma ditadura. Até aí morreu Neves, ou seja, relações comerciais o Brasil tem que ter com todo mundo. Não tem que ter fator ideológico aqui comprometendo relações econômicas. Agora, não precisa mudar a chamada narrativa, né, que foi o termo utilizado pelo próprio Lula. Né? Ou seja, não dá para mudar a história, não dá para mudar o termo. Ditadura é ditadura, ponto. Né? E é o caso. Não tem como enfeitar isso aí. Então, pegou muito mal para o próprio presidente, que teve que dar explicação depois, manteve essa ideia de narrativa, mas não pegou bem. E o caso Venezuela voltou à pauta mundial, né? Estava lá meio esquecido, mas voltou à pauta mundial com tudo, inclusive, como você disse, com repercussões da imprensa internacional. E o pior foi a cobrança aqui mesmo dos visitantes aqui, o presidente do Chile, o presidente do Uruguai, dando declarações aqui, exatamente questionando isso aí. E olha que são de partidos são de setores opostos em termos partidários, em termos ideológicos, né? Um de direita, outro de esquerda, os dois condenando essas declarações aí do presidente Lula, que realmente foram muito mal recebidas. Mundialmente, não só aqui. Mundialmente. E condenando também aquela velha questão. Olha, diz-me com quem andas e te direi quem és. Eu fui eleito democraticamente, vou sentar do lado de um ditador aí, que faz a eleição a eleição para a sua reeleição começa e 2 horas depois as urnas são interditadas através da penada e do fuzil, da arma. Ele para as eleições e dá uma apuração em 15 minutos de que já está reeleito. Isso é coisa de ditador ou não é? E outra, ditador é ditador, não tem ditador moderno, ditador antigo, ditador... Não tem. Ditador é ditador, né? É isso que acontece. É o seguinte, a cobrança interna de alguns partidários do próprio governo contra essa predisposição do Lula de dar prioridade a assuntos externos, só tem feito isso até agora, muita viagem para o exterior, recebendo líderes aqui no país e descuidando aqui do seu pomar internamente, e isso está levando a perdas sucessivas de votações no Congresso, né? Que hoje parece que alguém se acordou lá e o presidente convocou uma reunião de emergência para ver o que se faz com relação a essas perdas no Congresso e já estão se acumulando. Isso entre congressistas, até aliados do governo, partidos que fazem parte da base, e também da população em geral. É a coisa que eu mais tenho ouvido de todas as pessoas, das mais simples às mais letradas, vamos dizer, né? Todas dizem, ele está dando muita importância para tudo que acontece no mundo, guerra da Ucrânia, não sei o quê, viaja daqui, vai na posse do rei da Inglaterra, aí carrega no colo aqui o Maduro e esquece do que está acontecendo no Brasil. Já estamos no mês de junho, né? Metade do ano e não aconteceu nada. Né? Ainda não, hoje é 31 ainda, você vai pagar, o que você receber até hoje, você vai pagar de imposto ainda. A partir de amanhã é que sobra R$1 para você e para mim. Falando nisso, você viu aí que para atingir metas do ano que vem, o governo vai esquecer, vai fazer sei lá, não vi que eu tenho aí 641 bilhões para receber, vai deixar de lá, não? Eu vi, essa notícia realmente chamou a atenção isso aí. Também. Está sobrando? Não está, não. Não está, não. E vem outra polêmica, que é a questão do automóvel, né, Tadinho? Também. Baixar o preço dos automóveis, baixava aqui para R$70 mil, isso não vai mudar grande coisa, né? E, enquanto isso, está havendo uma paradeira geral nas compras de carros que estavam em andamento nesse momento, está esperando um pouco, né? Vai ser mais barato. Está cheio de possível quebradeira aí no mercado.
6 meses a indústria não vai apertar botão lá para fabricar carro a curto prazo. Não faz sentido isso. Não, mesmo porque as plantas da indústria automobilística foram totalmente modificadas para fazer esses carros mais modernos, com toda essa tecnologia, parari e parará. O sujeito não vai lá agora tirar os robôs que trabalham e embarcam essa tecnologia, que vem toda de fora, inclusive, boa parte dela, e para botar o rapaz apertando o parafuso lá, ou não vamos tirar o cinto de segurança, vamos tirar o airbag, não vamos tirar o não sei o quê. Tudo item de segurança, não é? Hein? Aí, como é que faz? O estoque está abarrotando as fábricas, né? Pararam as vendas, né? Fábrica dando férias temporárias aqui, porque não tem o que vender e os pátios já não cabem mais nada, né? Eu me lembro, uma vez eu fui ser mediador de um evento da GM, a General Motors, aqui no ABC, em São Caetano, e eles quer dizer, o tema, o mote, era a apresentação do novo projeto de modernização da fábrica para poder acompanhar as exigências de segurança e mundiais, que os nossos carros não tinham, eram as carroças, como disse, né, o ex-presidente Collor, eram as carroças que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Então, toda a indústria se aperfeiçoou para isso. E agora? Vai tirar os itens de segurança? Não. Como é que faz? Bom, chuva o dia inteiro hoje, hein? Não sai de casa, não, porque o trânsito está horrível. Olha lá. Essa é a Avenida Doutor Arnaldo, a água caindo. Cadê o Pico do Jaraguá? Dá para enxergar hoje São Paulo? Eu acho que nem, hein? Deve estar nublado lá em Alan. Cadê? Deixa eu ver. Pico do Jaraguá, Alan. Olha lá. Acertei na mosca, hein? Acertei na mosca. É o ponto mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá, então está debaixo de nuvens e chuva. Valeu, Silmar. Até amanhã, amigo. Boa tarde, até amanhã também. Até amanhã.